Olá, eu sou a Dani aqui do canal Ler da Noiticeira e hoje eu trago para vocês a resenha do livro Butcher Boy, de Patrick McCabe, editora Darkside. Você deve se lembrar de alguns filmes que passavam antigamente, como o Denis o Pimentinha e o Pestinha. Pois bem, Butcher Boy tem mais ou menos a mesma pegada, porém um pouco mais cruel, e deixando esses pestinhas no chinelo. Butcher Boy foi publicado originalmente em 1992 e agora, em 2021, foi publicado pela Darkside Books com o nome original Butcher Boy, levando o selo Crime Scene Fiction. Mesmo esse livro sendo uma ficção, ele se encaixa perfeitamente na série Crime Scene The Dark Side, e logo você verá o porquê. O escritor Patrick McCabe, irlandês, já escreveu diversos livros. Dentre os seus livros, 2 tiveram adaptações cinematográficas, entre eles Butcher Boy, que foi lançado em 1998 e aqui no Brasil recebeu o nome de Nó na Garganta. Sempre gosto de fazer complementos das minhas leituras, então se tem filme, série, eu assisto. Eu particularmente gostei muito do filme e gostei muito do livro. Mesmo sabendo que a história desse livro é um pouco pesada, mais levada para a parte do drama, já no filme você sente que ele é um pouco mais leve, assim, chegando a ser um tanto cômico. Tanto o filme quanto o livro é narrado pela perspectiva do protagonista, Francie Brady, um menino de 12 anos que mora numa pequena cidade da Irlanda. Mesmo com toda a situação que Francie vive, ele tenta tornar aquela situação engraçada, mesmo que no fundo seja cruel. Como eu mencionei antes, a história é narrada por Francie. E a forma como foi feita a escrita do livro é de uma maneira para a gente entrar dentro da cabeça do protagonista, para tentar entender como que ele pensa. Francie vive em um lar desestruturado, com um pai alcoólatra e uma mãe depressiva. O seu pai é um músico mal-sucedido e alcoólatra, e ele nos mostra que ele teve problema na sua infância, pois ele vivia num orfanato com seu irmão Alo, e em contrapartida tem a sua mãe, que vive com um alcoólatra e tem depressão profunda. Essa situação não é nada apropriado para uma criança, favorecendo que ele se torne um adulto problemático. Para quem me acompanha e assistiu meu vídeo Arquivo Serial Killer da Ilana Casoy, lá eu mostro que a grande maioria dos assassinos ou serial killers, eles tiveram uma infância conturbada, tá? Moraram em lares desfeitos, sofreram vários tipos de abuso, tiveram pais ausentes ou pais opressores. E Francie vive nesse ambiente totalmente desregrado. Francie, ele é uma criança sem freios morais. No entanto que ele tem 12 anos, ele bebe, ele fuma, você vê por diversas vezes que ele está fora de casa, não tem um apoio de um adulto, não tem de ninguém, ele está sozinho. Então Francie vive num ambiente de medo, de pobreza, de alcoolismo e de depressão. Francie dá indícios de sofrer de algum distúrbio mental, no caso, a esquizofrenia. E no livro também nos menciona que ele teria traços de psicopatia. Eu particularmente, se eu tivesse que colocar que ele é um psicopata, eu colocaria ele como um sociopata, porque indiferente de todas as coisas que ele fez, ele tem amor pelo pai, amor pela mãe, amor pelo seu amigo, e diferente de um psicopata que não tem amor por ninguém. Sim, hoje em dia também esse termo psicopata também, na minha visão, é usado de uma maneira errônea, porque infelizmente qualquer pessoa comete um crime, alguma coisa, ela já é vista como um psicopata, e não é assim. Nós sabemos que pessoas cruéis também podem matar e não são psicopatas. Mas voltando ao livro, a esquizofrenia de Francie é um ponto importante a ser mencionado, para você poder entender como é que funciona dentro da cabeça de Francie. Entender de que maneira o livro é escrito. Pois a escrita seria como você estar dentro da cabeça de Francie, tentando entender todos os seus pensamentos. Pois um momento é realidade, outro momento é um pensamento, outro momento é uma alucinação. Então, assim, na leitura você fica naquele negócio. O que está acontecendo, né? Ele está pensando, ele está alucinando. Você fica meio que perdido na leitura. Eu vou pontuar 2 dificuldades que encontrei neste livro. A primeira é o seguinte. No livro não é descrito personagem, ambiente. Você não consegue criar. Eu sou uma pessoa que eu leio
Eu gosto de imaginar como é o personagem, como que é o local, eu gosto de entrar dentro do livro. E France, como é narrado pelo France, ele é tudo muito rápido, muito corrido, então ele não faz essas partes. O que eu fiz? Como eu sabia que tinha o filme, eu fui lá, assisti algumas partes, consegui identificar como eram os personagens, o ambiente que eles viviam. E daí eu comecei a criar em minha cabeça para poder dar continuidade desse livro. Porque a sensação que eu tava é que eu tava lendo e minha cabeça estava vazia. Eu não conseguia entrar dentro do livro. Segundo ponto, as falas de France é sempre tudo muito corrido. Então não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Sabe a criança. Sabe quando a criança escreve que ela vai indo do começo ao fim, sem colocar uma vírgula, sem nada? Então o que eu ia fazendo? Eu ia lendo pausamente para eu não me perder. Porque diversas vezes eu tava lendo e eu já não sabia o que estava acontecendo. Até porque ele já tinha mudado, já estava fantasiando, já estava pensando. No livro você consegue identificar. Às vezes numa página ele começava a falar, era um texto corrido, já estava na segunda, ele ainda estava no mesmo começo da fala dele. Você ficava meio perdido para saber o que estava de fato acontecendo. E se você parar para analisar, você vê que é proposital do escritor. Porque dessa maneira você consegue entender de que modo que France pensava. Ele mesmo deveria viver nessa loucura. Porque uma pessoa que tem esquizofrenia, em dados momentos ela está vivendo a realidade e ao mesmo tempo às vezes ela está vivendo uma alucinação. E ela mistura tudo como se fosse realidade. Então o livro sendo escrito dessa maneira faz você pensar como ele. Tá? E se você parar para analisar do jeito que foi escrito, é incrível. Porque você se vê por vários momentos perdido nos pensamentos de France, igual ele vive. É muito legal. Então, voltando à história, France, ele tem poucas pessoas em sua vida. São os seus pais, um tio dele que aparece só em datas festivas, que é o tio Alo, e seu amigo Joey. Essas são todas as pessoas que ele tem em sua vida. E as situações a seguir pode colocar em risco ele a perder tudo. Em sua cidade, chega uma família chamada Nugent, que eles vieram da Inglaterra. E aos olhos de France, eles eram bem-sucedidos, eles eram civilizados, eles tinham condições melhores que a dele, na visão de France. Em dado momento, France e Joey conhecem Philip Nugent, e eles estão na escola e ele pede, o menino tem uns gibis, ele pede pra ler os gibis e tudo, e eles fazem uma brincadeira de esconder, o menino não gosta, e ele vai lá e relata pra mãe. A mãe, a senhora Nugent, ela fica furiosa e ela vai até a casa de France. E vai lá e fala um monte pra mãe de France. Ela vai falando e ela chega ao ponto de humilhá-los. E ela vai e chega a falar pra eles que eles são uma família de porcos. Isso entra na mente de France de modo irreversível. Aquilo abala ele profundamente. Você vê que depois aí, diversas partes, ele sempre tá falando porco, porco. Ele fica roncando, ele fica pichando o porco. Você vê que aquilo abalou profundamente ele. E a partir deste momento, o France enxerga a senhora Nugent como uma arqui-inimiga. E daí pra frente ele pega no pé mesmo e a coisa só vai ladeira abaixo em relação às coisas que France faz, né? Assim, chegando ao extremo, as coisas que ele faz com a família Nugent. Também não é passado no livro quanto no filme, que a mãe de France, como eu já mencionei, que ela tem depressão, ela sempre coloca um disco para tocar. E nesse disco toca a música Butcher Boy. E ela explica para France que essa música conta a história de uma moça que era apaixonada por um jovem aprendiz de açougueiro e ele abandona e ela acaba cometendo suicídio. A mãe de France, ela começa a escutar aquela música repetidamente e sempre está escutando e sempre está cantando. E quanto mais ela canta, mais ela se afunda em sua depressão. Após o livro tem um pós-fácil que eu achei de muita importância a leitura dele. Ele explica um pouco da situação da Irlanda que nos é passada aqui no livro. Então nos relata as marcas deixadas pelo Império Britânico até a sua independência, grande fome que devastou a população e alterações culturais e associação do irlandês ao porco. Uma parte importante do livro e também muito informativo, pois nos ajuda a compreender um pouco da história e a compreender a relação da obra com os personagens. Cada personagem tivesse uma simbologia. Até a criação do personagem Butcher Boy
está associado à Irlanda e a família Nugent à Inglaterra. Em resumo, Butcher Boy é a história de um menino marcado por uma infância traumática, repleta de abuso, maldade e abandono, levando a um fim trágico. Eu estava super empolgada para fazer a resenha deste livro, pois ele entrou para os meus queridinhos, assim como o Kevin, que está aqui no cantinho. Precisamos falar sobre o Kevin. E com certeza ele terá um lugar especial aqui no meu cantinho. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro. É da Dark Side, como eu já mencionei. Os livros da Dark Side são perfeitos, tá? Então ele tem a imagem do porco, tá? Ele é rosa para fazer alusão ao porco, tá? Olha aqui a lombada dele, a contracapa. Tem fitinha de cetim, tá? Ele tem em torno de 200 páginas, dá para ler assim rapidinho, tá? Então, para os fãs de histórias criminais, de drama, esse livro vai te agradar muito. Você vai gostar muito dessa história. Muito a pena ter essa obra e fazer a leitura. Espero que todos tenham gostado dessa resenha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, tá? E não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, @leranoitecer, onde eu faço resenhas de filmes, séries, documentários e tem resenhas de livros também, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!